tem aí a figura, né, do índio, a gente consegue observar as pinturas do corpo, né, inclusive até as suas ferramentas. E outra coisa que a gente precisa elencar aqui, quando nós falamos de comunidade indígena, é a questão do cultivo. Então, a gente consegue observar aí o cultivo do milho, mandioca, fumo, né, o tabaco e o mate, que são riquezas do cultivo indígena. Os índios desenvolveram técnicas de aproveitamento econômico do milho, entre outros, o que é extremamente moderno para a época. Eles também utilizavam outros vegetais, como algodão, cacau e guaraná. Então, quando a gente fala de maias, incas e astecas, dá a impressão que a comunidade indígena brasileira, nesse momento, não tinha, né, que estava ali, mas não. Era extremamente desenvolvida, e principalmente na agricultura. Então, com isso, nós temos a chegada aí dos portugueses na América e o famoso Tratado de Tordesilhas. Se a gente observar aí no mapa, esse é o mapa que representa o Tratado de Tordesilhas, se ele fosse feito hoje com a divisão política que nós temos no Brasil. Então, o que é interessante da gente observar? Que esse tratado, né, a linha imaginária de Tordesilhas, ela permeia os estados como Pará, Tocantins, Goiás, Santa Catarina, entre outros. Então, se nós, aqui do Brasil, tivéssemos essa divisão, somente a parte amarela, né, que é a possessão portuguesa, pertenceria aí ao Brasil. E a parte verde, de possessão espanhola, não pertenceria ao Brasil. Porém, isso foi mudando ao longo dos anos, né, com a expansão territorial e geoeconômica brasileira. Agora nós vamos conseguir observar toda a expansão iniciando do século XVI, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, né, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, no território brasileiro. Então, nesse mapa, que é um mapa que talvez alguns de vocês até já conheçam, né, que é a economia e o território do século XVI, inclusive ele esteve disposto, né, no material do São Paulo Faz Escola, no caderno do aluno, a gente consegue observar aí o Tratado de Tordesilhas, as divisões das capitanias, e, nesse início, qual era a economia? Pau-brasil, que está representado aí, cana-de-açúcar e pecuária. O que é interessante a gente observar? Que essas linhas, né, as capitanias que estão achuradas aí, são capitanias reais. E, nesse momento, quais são as vilas que vão se destacar? A cidade de Natal, né, as vilas e cidades. Cidade de Natal, Olinda, Porto Seguro, São Sebastião de Rio de Janeiro, e aqui, no estado de São Paulo, a cidade de Santos. É uma cidade que vai ter um destaque nesse momento, uma cidade portuária, com grande destaque. Então, só para a gente retomar, quais são os ciclos econômicos dessa época, do século XVI? Então, nós temos aí o pau-brasil, certo? Que anteriormente, né, ele vem anterior à agromanufatura do açúcar. O pau-brasil foi a principal atividade econômica do país nesse momento, extrativismo vegetal, lembrando disso, extrativismo. Depois nós temos a cana-de-açúcar, que serviu de base econômica para a valorização do Brasil colonial, teve uma importância histórica, e a pecuária, assim como a economia açucareira, impulsionou aí a formação de vilas e cidades da época. Vilas e cidades que nós já citamos aqui, né? Reforçando que aqui no estado de São Paulo, nós temos a cidade de Santos, que vai ser uma cidade de destaque aí no século XVI. Agora, avançando para o século XVII, ou seja, fazendo um comparativo, aí no mapa a gente consegue observar que do Tratado de Tordesilhas houve uma expansão do território. Ou seja, essas economias, essas atividades econômicas, elas ultrapassaram inicialmente aquele tratado que foi feito entre Portugal e Espanha. Lembrando que aí nós vamos ter o ouro, que até então, né, nós não tínhamos no século XVI, e o início do extrativismo das drogas do sertão. Continuando aí com a cana-de-açúcar e com a pecuária. Nesse momento, as principais vilas e cidades vão continuar sendo Belém, mas vão surgir outras, como São Luís, no Maranhão, Recife, em Pernambuco, Salvador, e em São Paulo nós vamos ter outras cidades. Continuamos aí com Santos, mas algumas cidades como São Vicente,
a capital São Paulo e também a cidade de Taubaté. Comparem que houve uma mudança muito significativa no mapa que eu mostrei para vocês do século XVI para o século XVII. Eu vou fazer esse passeio, eu vou voltar para o mapa do século XVI e depois para o século XVII, para que vocês consigam comparar essa mudança. Tá, ok? Olha aí o século XVI, como era a geoeconomia do país. E agora, como está no século XVII. Houve uma grande mudança, né? Então, para que a gente consiga recapitular aí quais eram esses ciclos, vamos lá. Nós temos aí o ouro, drogas do sertão, cana-de-açúcar e pecuária. E o interessante é que o ouro, como essa temática ela vai ser vista também na nossa próxima aula, o ouro nós vamos falar um pouquinho mais, porque nós vamos falar sobre o movimento de bandeiras. Então, nesse momento, nós vamos contextualizar mais a questão do ouro, né, de Minas Gerais, de outros estados brasileiros que, nesse momento, também vão ter destaque, certo? E as drogas do sertão, que é uma coisa que, às vezes, dá uma certa polêmica, né? O nome. O sertão é justamente porque é encontrada no sertão do país. E o que são essas drogas do sertão? Cacau, canela, castanha, cravo, pimenta, dentre outros. Então, essas especiarias que são utilizadas na culinária e que, na época, tinham um valor agregado extremamente alto, principalmente porque a conservação de alimentos, a conservação da carne era feita à base do sal, vai ter um valor econômico, na época, extremamente expressivo, as drogas do sertão. E, nesse momento, a cana-de-açúcar também continua tendo um avanço, né, nas áreas, e a pecuária também. Observem aí a pecuária que está representada em verde mais escuro, como houve uma intensa expansão, principalmente ali, olha, permeando o Rio São Francisco. Isso é bem importante da gente observar. Então, continuando aí essa análise, nós vamos ter uma problematização. O que é isso? São duas questões para que a gente possa refletir. Essas questões, elas vão ser abertas aí para discussão no chat. Então, assim como o João Henrique e o Arthur, né, colocaram ali suas respostas, esse momento nós vamos fazer a leitura de algumas respostas. Então, qual é a primeira? Como o estudo dos mapas dos ciclos econômicos pode ajudar você a compreender o espaço econômico e territorial do Brasil? Essa é a primeira pergunta, o primeiro questionamento. O segundo é, na região em que você vive, ou na cidade em que você vive, é possível observar alguma paisagem das épocas estudadas, no século XVI e XVII? Se a resposta é afirmativa, se na sua cidade ou na sua região é possível observar, coloque no chat quais são as características que você já observou, até mesmo o nome da cidade, para que a gente consiga contextualizar aqui. Isso é muito importante, né? Aqui no estado de São Paulo, nós temos grandes cidades que têm reflexo aí dessa época, né? Na arquitetura, principalmente. Então, é um momento para a gente dividir. Nós vamos deixar aberto aí para vocês 3 minutinhos. Coloquem aí no chat as contribuições ou até mesmo questionamentos e nós voltamos daqui 3 minutos para discutir as questões. Tá ok? Obrigada.